turma, a aula de hoje nós vamos estudar o capítulo 10 da página 328. Acompanhe no livro, tá bom? Na aula passada nós já aprendemos a resolver uma equação de segundo grau, não é isso? Determinar as raízes de uma equação. E hoje, nesse capítulo 10, ele fala mais aprofundado, né, do estudo do discriminante, que eu já até falei na aula passada. Quem é esse discriminante? Delta, né? E existe uma relação entre o delta e as raízes de uma equação do segundo grau. Não é isso? Eu já até falei também no vídeo anterior, que está aqui no canal. Toda vez que o meu delta ele for maior do que zero, eu já sei que a minha equação do segundo grau vai possuir duas raízes reais e diferentes. O que é que isso significa? Que o x' é diferente do x duas linhas. Não é isso? E o delta, quando for menor do que zero, né? Delta ele vai ser um número negativo. E se delta é um número negativo, essa equação do segundo grau, ela não vai possuir raízes reais. Por quê? Quando eu for colocar lá na fórmulazinha de Bhaskara, você vai observar que vai ficar raiz quadrada desse número negativo, tá? E não existe no conjunto dos reais essa raiz. E quando o meu delta é igual a zero, vai possuir duas raízes iguais. O que isso significa? Quando meu delta for zero, turma, quando você for calcular o x' e o x duas linhas, vai possuir as duas raízes serão iguais. Se o x' for 2, o meu x duas linhas também vai ser 2. Tá certo? Então, eu coloquei aqui uns exemplos para a gente verificar melhor essa questão do delta. Tenho aqui essa equação do segundo grau. E essa equação do segundo grau, ela é uma equação do segundo grau completa. Por que ela é completa? Porque possui os três coeficientes. Vamos lá. Quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B e quem é o coeficiente C. Só lembrando que A é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Ó. Quem é A aqui? 1. Tá? B, quem é B? Ó, o coeficiente que acompanha o x. O que é que eu não posso esquecer? Que acompanha o sinal. Então, quem é B? B é menos 2. E C é aquele termo independente, ou seja, que não possui a variável x. C é menos 8. Primeiro passo. Qual é o primeiro passo quando eu me deparo com a equação do segundo grau? Calcular o delta. Por quê? Porque a partir do delta aqui eu vou saber se possui duas raízes diferentes, se não possui raiz ou se vai possuir as duas raízes iguais. E aí vai ficar assim, ó, quem é delta? B ao quadrado menos 4AC. Vou fazer agora somente substituição, ó. Delta é igual. Quem é B? Ó, menos 2. Coloque dentro do parêntese. Menos 4 vezes. Quem é A? 1. Quem é C? Menos 8. Sempre que o coeficiente for negativo, é necessário colocar dentro do parêntese, tá? Para não se confundir em sinal. Então, delta é igual. Base negativa, expoente par, o resultado fica positivo. 2 ao quadrado, 4, ó, menos com menos, mais 4 vezes 8, 32. Então, delta é igual a 36. Então, aqui eu já sei que se delta é igual a 36, delta é maior do que zero, eu já sei que o meu x' ele vai ser diferente do meu x duas linhas, que vai possuir duas raízes reais. Então, vamos lá, ó, x' é igual a mais menos b mais raiz de delta sobre 2a. Não é isso? Ó, substituindo aqui. X' é igual menos da fórmula. Quem é B? Menos 2. E aí, turma, se B é menos 2, eu coloco ele dentro do parêntese. Tá bom? Mas quem é a raiz quadrada de 36? 6 sobre 2 vezes A, que vai ficar 2. 2 vezes 1, 2. X' é igual, ó, menos com menos, mais 2, mais 6 sobre 2. 2 mais 6, 8 dividido por 2, que vai ficar quanto? 4. Então, eu já sei que meu x' é igual a 4. Calculando aqui o x duas linhas, precisa começar aqui do início? Não precisa, ó. Vou usar os mesmos números aqui, ó. Mais 2, só que o sinal do meio é negativo, ó. Menos 6 sobre 2. Sinal diferente, subtrai e repete, sinal do maior módulo. Então, x duas linhas é igual a menos 2.
Então, observe aqui, ó, que se meu delta ele é maior do que zero, essa equação do segundo grau ela vai possuir duas raízes diferentes. Foi justamente o que aconteceu aqui, ó. X é igual a 4 e x duas linhas é igual a menos 2. Tá? Vamos testar novamente aqui com a letra B. Essa equação aqui também, ela é uma equação do segundo grau completa, porque tem os três coeficientes. Vamos logo separar. A é 1, B é 6 e C é 9. Tá? Primeiro passo, vamos calcular delta. Quem é delta? Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Tá bom? Substituindo os coeficientes. Delta é igual a 6 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a 36 menos 36. Delta é igual a 0. Então, se delta é igual a 0, já vou continuar e vou sabendo que as minhas raízes serão iguais. O meu x' ele será igual ao meu x duas linhas. Vamos ver aqui quanto vai ser. X' é igual a menos B mais raiz de 0, que é 0, sobre 2A. Tá? Nós sabemos que menos 6 mais 0 é menos 6. Dividido por 2 dá menos 3. Observe que se você calcular aqui o x duas linhas, vai ficar menos 6 com menos 0, que vai continuar menos 6 dividido por 2 também vai ser menos 3. Então, observe, ó, que minhas raízes são o quê? Iguais. O meu x duas linhas é igual ao meu x duas linhas. Meu x' é igual ao meu x duas linhas. Tá bom? Continuando aqui nessa outra equação, ó. Quem é A? 2. Quem é B? 2 também. Quem é C? 1. Primeiro, calcule o delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Tá bom? Substituindo aqui meus coeficientes, ó. B, 2 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Ó, 2 ao quadrado, 4 menos 8. Delta é igual a menos 4. Preste atenção. O valor de delta aqui, ele é um número quê? Negativo. Se ele é um número negativo, observe que ele é um número menor do que 0. Então, o que eu vou fazer quando o meu delta ele for negativo? Eu já paro minha conta. Por quê? Porque eu já sei que essa equação do segundo grau, ela não possui raízes reais. Por quê? Porque não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos reais quando a gente for jogar na fórmula de Bhaskara. Então, eu já paro aqui e já falo que não possui raízes reais ou não possui solução, tá? Fica a critério, a gente já para a conta. Tá? Nós vamos nos deparar muito com questões que pede para a gente mostrar, calcular, determinar valor de uma variável, sabendo que nessa equação do segundo grau possui duas raízes reais diferentes, tá? Ou não possui raízes, tá bom? Nós vamos nos deparar muito com questões nesse estilo aqui, ó, que eu quero que vocês acompanhem aqui comigo. Tá? Ó, sabendo que a equação x ao quadrado menos 4x mais k igual a 0, eu tenho aqui essa equação do segundo grau, tá? Na incógnita x, ele está afirmando, né, que essa equação do segundo grau, a variável dela é x. Admite duas raízes reais e diferentes e distintas. Tá? Nessa questão está nos afirmando que essa equação ela possui duas raízes reais e distintas e diferentes. Calcule o valor de k. Tá bom? Preste atenção. Essa questão ela já nos deu uma condição. Ela já disse que possui duas raízes reais e diferentes. E aí eu venho para o meu delta. Quando é que possui duas raízes reais e diferentes? Quando o meu delta ele é maior do que 0, tá? Então, questões desse estilo, nós vamos trabalhar com essas relações, tá? Se tá falando que possui duas raízes reais diferentes, então eu vou dizer que delta ele é maior do que 0 e vou trabalhar com delta,
Tá bom? Primeiro, eu vou separar os meus coeficientes nessa equação de segundo grau. Quem é A, quem é B e quem é C. Preste atenção. A é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Ó. A é quem? 1. B é o coeficiente que acompanha a variável x. Quem é B? Menos 4. E C é aquele coeficiente que não possui a variável x. Tá? O que não significa que C não deva ser uma variável. Nesse caso aqui, turma, o C ele vai ser a variável K. Por quê? Porque, na verdade, K é um coeficiente, que é o que nós vamos descobrir. Tá certo? E K ele não vem acompanhado da variável X, que é a variável da equação de segundo grau. Então, nesse caso, o coeficiente C é quem? K. Pode ser, sim, uma letra. Tá? Desde que não seja a variável da equação de segundo grau. Tá certo? Então, a condição é essa aqui, ó. Delta tem que ser maior do que 0. Quem é delta? B ao quadrado menos 4AC tem que ser maior do que 0. E aí, nós vamos fazer as substituições normalmente. Ó, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Isso tudo tem que ser maior do que 0. E aí, basta desenvolver, ó, base negativa expoente par, o resultado fica positivo. 4 ao quadrado, 16. Menos, ó, 4K. Isso tudo é maior do que 0. Temos aqui uma inequação. O que tem variável fica no primeiro membro e o que não tem variável passa para o segundo membro com sinal trocado. Tá bom? Observe que o primeiro membro está o quê? Negativo. E se o primeiro membro estiver negativo, o que é que a gente faz? A gente multiplica por menos 1 e troca todos os sinais. Ó. O que era menos fica mais. Ó. E na inequação eu não posso esquecer que se eu multiplicar por menos 1, eu vou inverter todos os sinais. E o que era maior, ele fica menor. Atenção nisso aí. Tá bom? Vamos relembrar a inequação. 16, ó. Que era menos, fica mais. O 4 está multiplicando. Vem para cá, dividindo. Então, quem é o valor de K? O valor de K ele é um número menor do que 4. Tá? Então, K ele é menor do que 4. Certo? Vamos para a próxima questão. Dá uma pausa que eu vou apagar aqui esse lado. Até que eu não estou muito errando não, né? Esse nome vai ser mais rápido. Vai cortar essa resolução aí da segunda também. Da segunda aqui, é só a resolução. Se eu quiser focar mais para aquele outro lado. Tá certo. Pode? Nessa segunda questão diz assim: determine o valor de m na equação. Tem uma equação x vezes x mais 1 igual a m vezes x mais 2. Para que as raízes sejam iguais. E aí eu pergunto a você, quando é que as raízes são iguais? Quando o meu delta ele é igual a 0. Então, turma, nós vamos trabalhar em cima do delta igual a 0. Tá? Só que antes da gente trabalhar com delta, nós precisamos desenvolver essa equação que até então tem as multiplicações. Então, nós vamos primeiro resolver essas multiplicações, colocar na forma geral para poder tirar os coeficientes, tá bom? Ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 1, x, igual a m vezes x, mx, mais m vezes 2, 2m. Se eu sei que é uma equação do segundo grau, eu vou colocar ela na forma reduzida. Então, eu trago todo mundo para o primeiro membro igual a 0. X ao quadrado mais x era mais mx, vem para cá, menos mx. Era mais 2m, vem para cá, menos 2m. Isso tudo igual a 0. Só que observe, turma, que eu tenho dois termos semelhantes aqui, ó. E não dá para a gente somar. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos tirar o fator comum deles, ó. Quem é o fator comum aqui? X, coloque em evidência, tá? Sobrou quem aqui? 1 menos m menos 2m.
m. Isso tudo igual a 0. Pronto, eu cheguei na minha equação do segundo grau. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos separar os coeficientes. Por quê? Eu só posso separar os coeficientes depois que eu transformar essa equação do segundo grau na forma reduzida, que foi o que eu acabei de fazer. Vamos separar aqui. Quem são os coeficientes? A é 1. Lembra que B é o coeficiente que acompanha a variável x. Então, quem é que está acompanhando aqui? Ó, o x. Ó. Quem é? 1 menos m. Quem é o C, que é o termo independente? Ou seja, aquele termo que não possui a variável x. Quem seria aqui? Ó, o menos 2m. Por que ele é o termo independente? Porque ele não possui a variável x. Certo? Que é a variável da nossa equação do segundo grau. Qual foi a condição lá que a questão falou? Para que as raízes sejam iguais. Separei os coeficientes. Então, delta tem que ser igual a 0. Quem é delta? Ó, b ao quadrado menos 4ac tem que ser igual a 0. Quem é b? Ó, 1 menos m ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 2m. Isso tudo igual a 0. E aí, turma, a gente estudou lá no ano passado, né? Produto notáveis. Né? Eu tenho aqui 1 menos m ao quadrado. Eu tenho aqui o quadrado da diferença. Como é que a gente responde? Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Aqui essa multiplicação, menos com menos, mais 4 vezes 2, 8m. Isso tudo igual a 0. Tá bom? Vamos ver aqui, vai ficar organizando, vai ficar m ao quadrado menos 2m mais 8m mais 1 ao quadrado, 1. Isso tudo igual a 0. Somando aqui os termos semelhantes, m ao quadrado mais 6m mais 1 igual a 0. Observe que aqui eu tenho uma equação do segundo grau. Então, eu tenho que descobrir o valor de quem? De m. Só que como essa equação, me deparei com a equação do segundo grau, de novo a gente começa. Eu vou calcular primeiro quem? Delta, depois o m' e depois o m duas linhas. Por quê? Nesse caso, vai admitir duas raízes para m. Vamos ver como é que vai ficar. Quem é a nessa equação? 1. Quem é b? 6. Quem é c? 1. Calculando o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a 6 ao quadrado menos 4 vezes 1. Delta é igual a 36 menos 4 vezes 1, 4. Então, delta é igual a 32. Ah, professora, mas 32 não é uma raiz exata. Gente, não é uma raiz exata, mas vai existir o x' e o m', no caso, e o m duas linhas. O que é que o delta não pode ser? É negativo. Mas se ele é positivo, a gente segue o cálculo normalmente. Tá certo? Vamos calcular o m'. Menos b, menos 6, mais raiz de 32 sobre 2 vezes 1, 2. E aqui, turma, nós sabemos que o 32, ele dá para quê? Dá para fatorar. Não é isso? Ó, ele não é a raiz exata, mas dá para fatorar. Ó. Por 2 que dá 16, por 2 que dá 8, por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. Como é que vai ficar? Ó, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes quem que sai do radical? Vai ficar 4 raiz de 2. Então, vai ficar assim. M' é igual a menos 6 mais 4 raiz de 2 sobre 2. E aí eu quero que vocês prestem atenção aqui o seguinte. Eu tenho menos 6 aqui e tenho mais 4. Aqui dá para a gente fatorar isso aqui. De que forma? Nós sabemos, turma, que o 6 é a mesma coisa de 3 vezes 2. E nós sabemos também que o 4 é a mesma coisa de 2 vezes 2. Então, aqui dá para tirar o fator comum. Ó. Quem é que está se repetindo? O 2. Então, vai ficar 2 vezes menos 3 mais 2 raiz de 2. Isso tudo sobre 2.
O que dá para fazer aqui com esses dois? Ó, já que está multiplicando, corta. Então, acabei de descobrir o M'. Ó. M' é igual a menos 3 mais 2 raiz de 2. Se aqui é o M', o M duas linhas vai ser a mesma coisa. O que é que vai mudar? Somente o sinal. Ó. Repete o menos 3, somente o sinal do meio. Que era mais, vai ficar menos. Menos 3, menos 2, raiz de 2. Então, nesse caso, dessa questão, o valor de M vai possuir duas raízes para o valor de M. Então, M é igual a menos 3 mais 2, raiz de 2. E M duas linhas é igual a menos 3 menos 2, raiz de 2. Tá bom? E aí, turma, a gente encerra aqui a aula e ficam as atividades do capítulo 10 para vocês exercitarem em casa. Até mais!